favor, se manifeste. Então, gente, então é com muito prazer que o professor Maico vai ministrar uma palestra agora para vocês, né? Eu tenho certeza que vai ser muito interessante, porque ele é uma pessoa muito dedicada e atualizado, né? Os dados dele, o que ele tem para falar é muito inovador. Muito obrigada, Maico. Eu posso começar então, Patrícia? Pode. Beleza então, pessoal. Primeiramente, né, bom dia a todos. Meu nome é Maicon, Maicon Pierre Lourenço, para quem não me conhece, eu sou professor na UFES aí de Alegre, desde 2017, e venho, né, por meio desse seminário, com o maior prazer, mostrar para vocês um pouco da pesquisa que eu tenho tentado realizar nos últimos anos aí. O título é Ciência dos Materiais orientada por dados. Bom, eu vou iniciar falando sobre o espaço químico, né? O que seria esse espaço químico? O espaço químico é a possibilidade de moléculas e materiais e tudo químico que possa possivelmente ser sintetizado ou ser elucidado na natureza, né, caso já exista, de modo que possamos usar aquilo para algum fim de medicamento, para fim catalítico, para fins de novos materiais, novas tecnologias, uma vez que tudo que está à nossa volta é feito de materiais, né, da matéria, que contempla materiais, né? Então, o espaço químico de moléculas orgânicas, ele é estimado numa revista publicada na Nature sobre espaço químico, que é a capa dessa revista aqui, né? De 10 a 60 para moléculas orgânicas. Então, imaginando todas as possibilidades de grupos funcionais orgânicos, né, todos os tipos de ligações covalentes e tal, considerando tudo, daria um espaço de 10 a 60 possibilidades, segundo esse artigo, né? E muitos estudos mostram que o número de possíveis materiais, agora englobando tudo, inclusive os inorgânicos, e contemplando tudo que está na tabela periódica, né? Aumentando tamanhos de moléculas, composições, o espaço seria de 10 elevado a 100 possibilidades de moléculas, novos materiais. E isso é maior do que o número de partículas de átomos no universo. Para todos os propósitos, esse número de espaço, esse espaço químico, ele é infinito, né? É um número gigantesco. E aqui é uma imagem ilustrando, né, um problema que nós temos que resolver, né, que é um dos maiores desafios, né, talvez insolúvel. É como se fosse procurar uma agulha, né, num palheiro. Aí, eu fiz um exercício aqui, onde eu peguei no Wikipedia qual que é a massa do universo, né, e peguei e considerei que esse universo é composto apenas de átomos de hidrogênio, que de fato a grande massa que existe no universo é de hidrogênio, que é o elemento mais abundante, depois vem o hélio. Estimando, considerando apenas átomos de hidrogênio, o número de átomos de hidrogênio ou de átomos que teríamos no nosso universo seria da ordem de 10 a 79. Porém, o espaço químico de possíveis materiais e moléculas orgânicas e inorgânicas combinando átomos da tabela periódica e fazendo esse Lego infinito, né? Esse espaço químico seria de 10 a 100, ou seja, o espaço químico de possibilidades de materiais e moléculas a serem contemplados para novos fins, né, é maior do que o número de átomos que existe no universo. Então, é um problema grande. E como que a gente consegue resolvê-lo? É um dos maiores desafios, né? E pensando muito nesse problema, que eu acho que é uma coisa que eu pretendo muito modestamente atacar na minha carreira, né? E a pergunta que eu faço, uma frase que realmente eu criei, para descobertas de novas tecnologias e materiais, né? Como lidar com o infinito sabendo tão pouco sobre o finito? Né? Esse vermelho que eu destaco é uma coisa que eu costumo dizer. Né? Então, a gente tem um conhecimento finito, né? Das propriedades dos materiais que nós trabalhamos, das moléculas, e como contemplar esse infinito sabendo tão pouco desse finito, né, desse nosso conhecimento limitado. E um passo nessa direção, né, é a estatística, pelo qual, com uma amostra reduzida, você tende a contemplar o que não foi ainda observado por interpolações e regressões. E é basicamente nesse contexto que nós seguiremos no seminário. E alguns estados da arte, né, sobre a aplicação da estatística moderna
para problemas de espaços de buscas gigantescos, né? Nós falaremos aqui de espaços de buscas, nós estamos falando de espaços de busca de moléculas ou de novos materiais, né? De tudo que está à nossa volta. Mas existe também um espaço de busca, por exemplo, em jogos milenares de tabuleiro, como o jogo Go, tá? E em 2017, 2016, no início de 2016, uma equipe de uma empresa chamada DeepMind, eles conseguiram desenvolver um algoritmo usando inteligência artificial, fazendo uso de aprendizagem de máquina, que nós discutiremos aqui no seminário, e outros métodos de busca, para conseguir fazer um software totalmente moderno e sofisticado em termos de matemática e algoritmos, de modo que conseguisse ganhar de todos os outros softwares existentes automatizados do jogo Go. É como se fosse um xadrez análogo, né? É um jogo chinês de tabuleiro. A diferença com relação ao xadrez, em termos de complexidade, é que o Go ele tem um espaço de busca da ordem de 10 a 120. O xadrez é mais reduzido o espaço de busca, de possibilidades de jogadas, né? E tem até um documentário, acho que estava no Netflix, agora deve estar no YouTube, né, que chama AlphaGo. É um documentário contando essa história desse feito e que o algoritmo e as ideias foram publicados nesse artigo da Nature. E esse grupo, né, que hoje foi comprado, essa DeepMind, que hoje pertence ao Google, eles agora, no mês passado, no final de novembro, eles publicaram, eles divulgaram, né, um feito histórico. Eles aplicaram essa tecnologia, né, de inteligência artificial para conseguir automaticamente, usando apenas o software, elucidar estruturas de proteínas com o mesmo grau de precisão do que um ser humano, com um humano, né? Esse trabalho foi divulgado, né, na revista Nature no dia 30 de novembro, né? E eles usaram essas técnicas de inteligência artificial para estar contemplando esse problema de difração de raio-x, se não me engano, né, para elucidação estrutural de proteínas. Foi um marco e parece que eles resolveram um problema de 50 anos. Né? Essa mesma equipe que conseguiu fazer o melhor software para jogar o jogo Go, que ganhou de todos os campeões de Go do mundo, né, também agora trabalhou com molécula. E isso é interessante ver empresas como o Google, por exemplo, né, se interessando, de certa forma, por estrutura da matéria. Então, por que eu chamo atenção com relação ao jogo Go? Porque o espaço de busca é gigantesco. E por que eles conseguiram fazer isso com relação ao jogo Go, de contemplar um espaço de 10 elevado a 100? É porque o jogo Go, você tem uma resposta imediata do sucesso de um lance, se vai ser bem sucedido ou não, para maximizar sua chance de ganhar o jogo. Na natureza não é assim, e na ciência não é assim. A gente não consegue em apenas um segundo sintetizar uma nova molécula. A gente não consegue em 5 segundos ou 5 minutos sintetizar um novo sólido, dopar um novo material. Então, o nosso tempo de resposta para acumularmos dado, ele é infinitamente maior do que você computar uma jogada de um jogo de tabuleiro, que você pode ter uma resposta imediata, né? Então, no nosso caso, o problema é muito mais desafiador. Ou seja, a tecnologia para fazer busca em espaços gigantes existe. Só que o tempo de resposta para a gente ter o retorno do nosso alvo, que eu vou explicar aqui para vocês, esse tempo é muito grande e também dispendioso. Né? Sintetizar uma molécula no laboratório, ela requer reagente, requer logística, requer conhecimento. Né? Então, esse é o desafio que nós temos. Né? Vamos lá. Então, eu vou apresentar aqui 2 problemas, né, que eu vou tentar contemplar aqui nesse seminário envolvendo a pesquisa que nós realizamos. O primeiro problema é o seguinte: nós temos um sólido, né? Um sólido é um material tridimensional que tem propriedade cristalina, né? Ele pode ser também em 2 dimensões, como sendo uma monocamada, pode ser em uma dimensão como um nanotubo. Nesse caso, nós temos um material chamado guetita, tá? Ele é composto por ferro, que são esses átomos aqui azuis, né? Ferro. A guetita também é composta por oxigênio e por OH, né? Então ela tem os oxigênios aqui, né? Esses aqui são os átomos de oxigênio e os grupos OH, né? Só que você pode pegar a guetita e substituir o ferro por um alumínio, que seriam esses círculos mais amarelados aqui, ou verdes claros. Aqui nós temos o seguinte problema. Essa é a composição da guetita, tá? Quando nós dopamos ela com 3 alumínios, e para essa célula unitária, ao contrário de uma molécula, num sólido a gente define uma célula unitária, que é uma caixinha que tem um pacote de átomos,
organizados que você consegue descrever o seu todo por translações em uma, duas ou três dimensões. E, então, se nós substituirmos aqui, nessa célula unitária, que tem 24 sítios de ferro, nós temos 24 sítios de ferro, e nós queremos agora fazer uma brincadeira de permutação. Eu vou pegar um átomo de ferro e vou dopar aqui, aqui e aqui por alumínio. Essa é uma configuração. Eu poderia pegar, em vez de dopar nesse ponto aqui, dopar, por exemplo, aqui. Se eu fizer essa combinatória, vai dar 2.024 possibilidades. E na área nossa, qual que é a nossa resposta? Né? No jogo Go, é a chance de você ganhar o jogo. No caso da química, particularmente, a gente quer encontrar qual que é a estrutura mais estável dessa dopagem. Isso é chamado de dopagem. E é muito importante esse processo de dopagem de materiais, porque é por meio da dopagem que você pode modificar as propriedades dos materiais, como, por exemplo, melhorar sítios catalíticos. Você pode, em termos de física e química de semicondutores, fazer com que o material tenha uma melhor possibilidade de ser um semicondutor, por exemplo, como o chip de silício que está no nosso computador aqui, ou nos computadores de vocês, né? Eles são compostos, silícios são semicondutores dopados, né, de arsênio ou boro. Então, essa dopagem, ela traz respostas do material, tanto física quanto química. Só que, no caso, a gente quer elucidar essa estrutura e pensar, se eu fizer essa dopagem e sintetizar essa guetita com 3 átomos de alumínio nessa célula, qual que seria esse arranjo ideal para a gente fazer uma elucidação estrutural, análogo ao RNN que vocês fazem na química orgânica ou ao infravermelho, ou seja, você quer elucidar a estrutura. Então, a gente, como químico, desde a estrutura de Lewis até aqueles modelos mais simples de elucidação estrutural e geometria, a gente lida com elucidação estrutural, né? E aqui eu vou propor para vocês uma nova tecnologia, né? Por exemplo, que é usando a química computacional. E a química computacional, uma vez que eu tive uma dessas configurações, eu faço um cálculo de energia. E a configuração que me der a menor energia é aquela que a gente assume que vai ser a mais estável se esse material for sintetizado ou assim encontrado na natureza. Então, se nós temos 2.024 possibilidades de dopagem, de estruturas, nós vamos ter que fazer 2.024 cálculos. E nesse caso, nós temos uma busca. Né? Eu não quero fazer 2.024 cálculos computacionais que gasta, né, muito recurso. Então, nós temos um problema de busca. E a nossa busca é feita em átomos, que substituem outros com uma estrutura rígida. Esse é um problema. O problema que nós vamos abordar, que eu vou chamar de problema 1. O segundo problema, nosso problema 2, nós temos clusters. Tá? Clusters são moléculas que elas têm dimensões e características muito próximas do sólido. Mas elas não são sólidos, elas são materiais não periódicos. Tá? E nós temos aqui 2 sólidos que nós vamos abordar como resultado desse trabalho. Uma liga de alumínio com silício, contendo 11 átomos, e um cluster metálico de sódio 20. Nesse caso, ao contrário do sólido, a nossa busca ela é feita no espaço. Então, cada um desses átomos aqui, ó, eles podem se mover no espaço tridimensional, em x, y e z. Então, nós vamos ficar mexendo esses átomos, calculando energia, de modo a obter qual que é a geometria mais estável desses 2 clusters. Nesse caso, então, no nosso problema número 2, a busca é feita em átomos que se movem no espaço tridimensional. Logo, o nosso espaço de busca é muito maior do que quando trabalhamos com dopagem. Então, nós temos um problema de otimização ou busca global. Né? Esses 2 problemas que eu apresento para vocês, de dopagem e encontrar a geometria de um cluster no espaço, são problemas de busca global. E é isso que eu falarei sobre metodologia nesta apresentação. Vamos falar, então, para isso, um pouco sobre aprendizagem de máquina. O que é aprendizagem de máquina? Que é o machine learning, que você vê até no noticiário falando, né? Aprendizagem de máquina, eu vou tentar resumir com esse exemplo, tá? Nós vamos nos concentrar na aprendizagem supervisionada, tá? Existem outras. Nós focaremos nessa daqui, que talvez seja até a mais importante. A aprendizagem de máquina, ela é também uma sub-área da inteligência artificial, assim como outros algoritmos, como, por exemplo, o algoritmo genético, que, por sua vez, eu irei também falar um pouco sobre o algoritmo genético para busca, nesse seminário, de um modo bem breve. Vamos lá, então, sobre machine learning, ou aprendizagem de máquina.
Vamos supor que a gente tenha o gás, né, que contribui para o efeito estufa, que é o dióxido de carbono, e eu vá para um laboratório, eu tenho os aparatos no meu laboratório, e eu vá fazer medidas. Eu vou pegar e vou fazer uma medida da pressão em 8 atm e o volume em 2 litros. E eu faço essa configuração do gás CO2 confinado, eu tenho um êmbolo lá, por exemplo, e coloco a pressão de 8 atm e volume de 2 litros. Aí eu vou ter uma resposta, quando eu olhar para o meu termômetro, da temperatura em Kelvin. E eu vou mexendo nessa pressão e nesse volume e vou vendo a minha resposta. A pressão e o volume aqui, dentro do jargão de machine learning ou aprendizagem de máquina, é chamado de descritor. Tá? Se eu tivesse quantidade de partícula, que é o número de mol, eu teria P, V e N. Eu poderia variar essas três e ver a resposta. No nosso caso, a nossa resposta, definida por mim aqui, nesse exemplo, que eu mesmo criei esse exemplo, tá? É a temperatura. Poderia ser a massa do seu produto sintetizado, né? Por exemplo. Poderia ser uma energia que vem de um cálculo computacional, por exemplo, né? Poderia ser a densidade de um material, o band gap, né? A diferença entre a energia do homo-lume de um material. Então, T, como é a nossa resposta, ela é chamada de função objetiva ou nosso alvo, tá? Então, começando apenas com 5 dados, nós temos 5 dados. 1, 2, 3, 4, 5. E eu faço aqui uma regressão multivariada. A aprendizagem de máquina é essa regressão multivariada, tá? Usando esses dados do quadrinho azul, que são os meus escritores, e contemplando a minha resposta, que é o nosso alvo. Quando eu faço essa regressão, eu tenho aqui o conjunto azul, que é o chamado de conjunto treino, e o vermelho, que é conjunto teste. E aqui no eixo X, nós temos os dados, o valor da temperatura. Nesse eixo X, nós temos o valor da temperatura observada, ou seja, medida em laboratório. E aqui, o T é o T predito, né, da predição, do machine learning. Então, o eixo Y é o reflexo da nossa propriedade de temperatura predita pelo machine learning, usando regressão. E é por isso que é chamado de supervisionado. É porque nós temos uma propriedade alvo, né? Então, é esse alvo que define, né, o machine learning ser supervisionado. Você tem o descritor e o seu alvo, ou a função objetiva. Aí agora vem uma outra pergunta. Eu quero agora, detalhe, agora, isso aqui, ó, é a superfície de potencial quando eu começo a variar pressão e volume, vendo a resposta como alvo a temperatura. Então, aqui, no espaço tridimensional, nós temos a pressão, o volume, e aqui em cima, no eixo Z, por exemplo, a temperatura, que é a nossa resposta. Essa é a superfície. Então, nós temos 5 pontos iniciais, que são esses pontos aqui, que são definidos por esses números aqui, e as respectivas respostas. E a pergunta que eu faço é, eu consigo, apenas aprendendo via essa regressão multivariada, com esses 5 dados, prever qual que vai ser a condição experimental que vai me dar a temperatura máxima? Então, eu quero ficar mexendo em pressão, volume, até obter uma temperatura máxima. Eu quero maximizar a minha temperatura, sabendo qual que vai ser a condição de pressão e volume máximos, que eu vou bater, que vai me dar a temperatura máxima. E quando eu faço isso, né, eu teria essa temperatura aqui de 3.500 Kelvin. Será que eu consigo prever isso? Sim. Né? Então, colocando isso dentro do software que eu desenvolvo, começando apenas com 5 dados, eu consegui prever qual que é a condição de pressão e volume, com pouquíssimos dados, que vai me dar a temperatura máxima. Apenas com um dado. Olha só que interessante. Aqui nós tínhamos os 5 dados iniciais de pressão e volume, os pontos estão aqui nesse gráfico aqui, essa superfície tridimensional. E quando eu aplico a regressão, usando a aprendizagem de máquina, ele já me dá o ponto que tem a temperatura máxima somente com 5 pontos da minha superfície potencial, né, que é uma superfície potencial tridimensional nesse caso. E olha só, nós conseguimos sim prever com o machine learning. Aí vem a pergunta, o que a máquina aprendeu com esses 5 dados apenas, ou com 6 dados, porque eu fiz uma medida extra por meio da predição que a máquina me deu, né? Aqui nós tínhamos inicialmente 5, com a predição, eu encontrei a temperatura, né, predita, que vai ser maximizada, e que me diz, se eu for no laboratório e fizer medida em P e V,
onde P vai ser 10 e volume vai ser 30, eu encontro a temperatura maximizada aqui. Esta condição que maximizou minha propriedade de interesse, que é a temperatura, essa predição foi por meio do machine learning. Então, e é isso que é a ideia do machine learning, é prever, né, de modo com que você reduza o custo de ter que ir lá e fazer vários experimentos. Então, o que a máquina aprendeu com esses 6 dados ao todo? Que é essa superfície que vocês estão vendo aí. Ela aprendeu a equação de Van der Waals para um gás real, particularmente para o CO2. Então, somente com os dados, é aí que vem o título do nosso seminário. É ciência dos materiais guiada por dados, ou seja, o dado vai criando a ciência por meio dessas regressões ou aprendizagens supervisionadas. Nós queremos agora ampliar essa ideia para problemas mais desafiadores, superfícies multidimensionais, não apenas problemas mais simples como esse. Eu vou falar um pouco sobre otimização bayesiana, porque nós estamos trabalhando com regressão e também com problemas de otimização global. Otimização é busca, a gente quer fazer uma busca, né? Vamos lá. O que é isso, né? Aprendizagem de máquina e química quântica. A química quântica é uma ferramenta, assim como o infravermelho, RMN, difração de raio-x, que nos permite investigar usando mecânica quântica, implementado em softwares, né? Esses softwares, aqui nós temos as teorias, os livros, as teorias de química quântica, pega-se essas teorias matemáticas e implementa em computadores, né? Então, com essa química quântica, a gente consegue elucidar a estrutura de uma molécula, saber qual que é uma energia de uma reação, a gente consegue saber qual que é a diferença entre o orbital e o homolumo, a gente consegue simular um espectro de infravermelho, simular um espectro de RMN. Então, a gente usa o simulador, que é por meio de teorias da mecânica quântica, né, para nós termos a nossa propriedade de resposta, que no caso vai ser energia total. No experimento que eu fiz hipotético do CO2, a nossa propriedade de resposta eram obtidas em laboratórios e nós tínhamos a resposta à temperatura. Aqui, a nossa resposta vai vir de uma simulação computacional e vai ser energia total daquela configuração atômica no espaço, né? Para os nossos 2 problemas, o problema do material, né, e da molécula. Quando eu falo material, são materiais tridimensionais, que têm dimensão 1, 2 ou 3. E moléculas são sistemas que não são periódicos, tá? Ou os clusters, que é esse caso aqui. Então vamos lá. Como que é o processo da pesquisa que a gente trabalha? Nós então temos a teoria bem fundamentada, que é implementada em computadores, que agora podem nos dar respostas, no caso das energias, só que como o espaço de busca, por exemplo, ele é gigantesco, a gente não pode contemplar todos os cálculos. A gente usa estatística, que são essas regressões, machine learning. Machine learning nada mais, nada menos é do que estatística. E aí, com a estatística, por meio dos cálculos que a gente teve como resposta, a gente consegue fazer inferência, que é predição. A gente faz a predição e avalia, análogo ao problema da temperatura. Então, nós temos um software que nós desenvolvemos, chamado QML Material, foi um software desenvolvido lá em Alegre, chama Quantum Machine Learning for Material Design and Discovery, é um software que integra softwares de química teórica junto com essa estatística. Como que funciona? A gente tem uma amostragem inicial, aleatória de posições de dopagem, de defeitos no material, por exemplo, dopagem é um tipo de defeito, ou a posição espacial dos átomos numa molécula. A gente sorteia uma amostra, por exemplo, com 20 iniciais, faz cálculos, né, usando softwares, né, dentro do computador, tem a resposta e faz a regressão multivariada. Esse aqui é um resumo da regressão, né? Ou seja, tomamos decisões e usando a incerteza, a gente consegue inferir qual que vai ser a próxima propriedade, qual que vai ser a próxima configuração de defeito que ainda não foi calculada e que vai aumentar a minha chance de encontrar a minha energia mínima. Análogo ao caso da temperatura, só que no caso da temperatura, eu queria a temperatura máxima. No caso de materiais, a gente quer energia mínima. Lembra daquela ideia no nosso curso de química básica, né? Queremos encontrar qual que é a substância mais estável. É aquela que tem menor energia. É mais ou menos por aí. Então, a gente quer minimizar essa energia. Então, esse é o ciclo que nós implementamos num software que chama QML Material. Este é chamado de otimização bayesiana. Tá? Por quê? Porque a gente usa incerteza, aí eu não vou entrar em detalhes, né? Porque é mais técnico.
mas se depois alguém tiver alguma dúvida, eu posso adentrar no final do seminário. Otimização bayesiana é porque a gente está usando machine learning e coletando incerteza para tomada de decisões. O que é tomar decisão? Eu tenho um espaço de busca de 2024, total, só que eu tenho observado apenas 20 estruturas. Eu tenho ainda um espaço de 2004 para percorrer, que eu não observei. Em vez de fazer 2004 cálculos, eu quero tentar, apenas com esses 20 que eu conheço, dentro desse espaço de 2004, prever qual que vai ser o candidato a ser calculado depois, que vai me dar a energia mínima. Ou seja, buscar o meu mínimo global. Um outro método é chamado de algoritmo genético. Também está dentro do contexto de inteligência artificial. Só que não usa regressão, né, como é o caso do machine learning ou da aprendizagem de máquina. O que é algoritmo genético? A ideia, o fluxo é bem semelhante. A gente começa com uma amostra inicial de estruturas, por exemplo, com 20. A gente define e chama isso de população. O algoritmo genético vem, de fato, né, da ideia de evolução, né, de algoritmos evolutivos. Então, a gente imagina uma população de indivíduos, com 20 indivíduos, essa amostra. A gente calcula elas, obtém as energias para essas 20. A gente sabe quais são essas estruturas. A gente pega essas estruturas e embaralha elas, para a gente ter novas populações e calcular as energias dessas novas populações. Onde os átomos do espaço vão ser, dentro do jargão de algoritmo genético e genética, os fenótipos. E os genótipos serão as energias, que é o nosso alvo. Tá? Aí a gente calculou esses 20, desses 20 a gente faz uma seleção. Quais dessas 20 estruturas aleatoriamente iniciadas, que é a nossa população inicial, que vai ter as menores energias? Eu pego essas menores energias e começo a fazer o processo de cruzamento, ou mutação. São operações do algoritmo genético. O que é cruzamento? Vamos supor, então, que dessa minha amostra inicial de 20, eu tenho 2 candidatos promissores de menor energia, P1 e P2. O que eu faço é um corte. Eu corto uma parte, corto outra parte e junto elas. Aí eu formo um novo indivíduo. Esse aqui é um indivíduo. Ou seja, eu peguei uma parte estrutural de uma com outra. E vou fazendo essas combinações, né, criando novas populações até eu conseguir encontrar a estrutura mais estável. Esse é um tipo de operador, que é o cruzamento, e tem outro que é mutação. Mutação é bem simples a ideia. Você pega um átomo no espaço e movimenta ele. Você pega alguns aleatórios e movimenta eles no espaço. Faz deslocamentos dele. Uma outra operação de mutação é a troca. Você tem um átomo A e o átomo B. Você pega o átomo B e leva para o lugar do A, e pega o átomo A e leva para onde estava o átomo B. Tá? Essas 3 ferramentas de operações de algoritmo genético estão implementadas no nosso software, chamado GA Material. É um software que chama algoritmo genético para planejamento de materiais e tal. Né? É análogo ao QML Material, que usa machine learning, né? O nome é bem análogo. Então, um usa algoritmo genético, é um software, e o outro usa machine learning. E esse que usa machine learning, eu vou mostrar os resultados, eu pego emprestado o algoritmo genético. Então, na minha pesquisa, eu estou, na verdade, acoplando machine learning junto com o algoritmo genético. Eu estou acumulando métodos, que é o resultado da pesquisa que foi submetido esse ano. Eu vou comentar brevemente sobre isso, e que foi aplicado para o problema dos clusters. Bom, aí nós desenvolvemos, né, além dessa parte da aprendizagem de máquina, nós desenvolvemos esse algoritmo genético, nesse software. Eu comecei a me educar esse ano sobre algoritmo genético, eu sempre quis aprender sobre isso, e estou aprendendo ainda, só que eu queria validar o meu software. Será que esse software está funcionando? Né? E eu peguei um artigo publicado em 2014, um artigo fantástico sobre algoritmo genético, onde eles pegaram essa nanopartícula de óxido de titânio, contendo 6 titânios e 12 oxigênios, nessa nanopartícula, e eu tentei reproduzir o trabalho deles, onde esse aqui é o mínimo global que eles encontraram, a estrutura de menor energia. Tá? Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi meu algoritmo, fui tentando reproduzir o trabalho desses caras, né? Usando o mesmo método que eles obtiveram, que eles usaram de química teórica, etc. É um sistema bem complexo, né? E eu consegui, né, reproduzir o trabalho deles.
Esse gráfico mostra esse resultado, né, desse sucesso do software GA Material, onde nós começamos com a estrutura de menor energia na minha população inicial de 20, sendo essa geometria no espaço, e eu consegui obter o mínimo global, que é essa daqui, né, usando o software nosso, e bem semelhante à estrutura que foi obtida do artigo deles. Ó. Se você pegar, é a mesma estrutura, né, próxima. E aqui é o resultado do nosso algoritmo. O que é isso? Como esses algoritmos, como o algoritmo genético, eles são aleatórios, a gente chama de estocásticos, toda vez que você executar ele, você vai ter uma resposta diferente. Então, você não pode fazer uma única execução, você tem que executar várias vezes. Então, o que eu fiz aqui foi executar 15 vezes diferentes, né, em pastas do computador diferentes, né, o mesmo software, 15 vezes eu acumulei estatística. Essa estatística chama de sucesso acumulado, que é a quantidade de vezes que em 15 execuções independentes eu consegui obter esse mínimo global, que é essa estrutura aqui ou essa, né? E aqui é o número de cálculos que foram necessários, né, para chegar nesse mínimo global, né, nesse espaço de busca gigantesco. E aqui eu mostro que, por exemplo, com 800 cálculos, né, apenas, começando com 20, eu consigo ter uma taxa de sucesso de 60%. Com 1.400, eu consigo obter uma taxa de sucesso de 80%. Isso já é razoável, né? Pensando num sistema com tantos átomos e tão complexo. Então, aí que entra um ponto importante. É por isso que eu chamo de aprendizagem, aqui que entra o ponto do título do seminário, né? Ciência dos materiais, isso é um tipo de material, um cluster, isso é um cluster que é um material também, ciência dos materiais orientada por dados. O próprio dado, automaticamente, vai fazendo todo o tratamento, acumulando dados da energia e das estruturas e vai tomando decisões usando algoritmos inspirados na evolução, que no caso é o algoritmo genético, ou a aprendizagem de máquina, que é um outro tipo de aprendizagem. Mas ambos são aprendizagens, tanto o algoritmo genético quanto a aprendizagem de máquina, né? E o objetivo é você encontrar um alvo, que é aquela estrutura de menor energia. Tá? Então, essa que é a ideia do guiado por dado. O próprio dado vai dando a solução para o seu problema. Então, vamos agora, finalmente, né, falar um pouco dos resultados das pesquisas envolvendo o problema 1, que é a dopagem de guetita. Esse trabalho foi realizado na UFES, né, em Alegre, com colaboradores da UFES, a Federal de Goiás e a Universidade de Bremen, na Alemanha. Né? Bremen é uma cidade que, em particular, eu tenho um carinho muito grande, que foi a primeira cidade onde eu pisei lá fora, né, no estrangeiro. Essa Universidade de Bremen é uma das principais universidades da Alemanha, e eu tive a oportunidade de colaborar dessa universidade aqui, o professor Thomas Frauenheimer, né, e meu amigo aqui, que era pós-doc na época lá, o Maurício Chagas da Silva. Quando eu fui fazer o meu trabalho na Alemanha, eu não estudei nessa universidade, eu estudei em uma outra, tá? Mas essa é uma das principais universidades lá, né, em Bremen, na cidade de Bremen. Então vamos lá, né? Nós temos aqui a estrutura da guetita, né? A gente tem 24 sítios de ferro, colocando 3 alumínios, né? Nós vamos ter um espaço de busca de 2024. Para validarmos a nossa metodologia, aqui agora usando machine learning, tá? Aprendizagem de máquina. A partir de agora eu vou falar só sobre aprendizagem de máquina, não o algoritmo genético apenas. Nós tínhamos que validar nossa estratégia de aprendizagem de máquina, e o nosso colaborador da Alemanha, que tem recurso computacional, fez os cálculos, os 2024 cálculos, né? Quando isso acontece, a gente tem uma coisa chamada de benchmark, a gente tem todos os cálculos prontos, né? A gente sabe todo o nosso espaço de busca, só que a gente usa isso, pegando pedacinhos aleatórios desse espaço de 2024, para ver se a gente consegue, com o nosso algoritmo, simular uma situação de não ter esses dados disponíveis. Mas no nosso caso, a gente tinha, tá? Disponível, a gente simulou a ideia de não ter, a hipótese de não ter, como seria uma aplicação real desses algoritmos. Então, tendo esses 2024 dados em mãos, a gente desenvolveu a metodologia, implementamos a metodologia no QML Material, né? E aqui veio o resultado. Nós usamos descritores para descrever a posição desses sítios de dopagem, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma configuração seria o alumínio aqui, por exemplo, dopado aqui, um outro alumínio dopado aqui, e um outro, por exemplo, dopado aqui. São 3, né? Então, essa seria uma configuração. Com esses átomos dopados, a gente cria, por exemplo, um descritor que seria a distância entre esses átomos. Então, a gente tenta encontrar uma relação entre a estrutura dopada,
de ferro com alumínio, e como que seria a resposta para essa configuração de dopagem para dar energia. Isso que é o descritor, né? Como que a gente consegue encontrar uma relação, uma medida da estrutura que vai refletir depois na energia, né? Então a gente usou dois descritores, um chamado de distâncias, que é essa curva vermelha, que é um descritor que eu inventei, né? Ele não é tão efetivo, e depois o Elwood-Sum Matrix, que é esse descritor super moderno, que foi implementado numa biblioteca de descritores para sólidos, né? Que se chama Describe. A gente usou ele e implementamos esse software dentro do QML Material. E aqui nós temos um gráfico da diminuição da energia, né? Como função do número de cálculos necessários para a gente encontrar a estrutura de energia mínima. Então, o que esse resultado mostra? Que usando... Esse resultado mostra basicamente duas coisas. Primeiro, o nosso software QML Material, independente do descritor, distância, que é essa curva vermelha, ou preta, que é o da biblioteca sofisticada que eu falei para vocês, que não foi eu que desenvolvi, eu peguei, né, e usei no meu software. Então, mostra que esses descritores estão funcionando e o software está sendo capaz de encontrar a estrutura mais estável de dopagem da guetita. Esse é o primeiro resultado. Então, nosso software funciona, né? Esse é o primeiro resultado. E o segundo resultado é que nós temos uma melhor eficiência quando a gente usa o melhor descritor. Então, quanto melhor for o descritor, que melhor descreve a sua estrutura e a correlação dela com a energia, que é nosso alvo, né? Mais eficiente é a nossa busca. Por quê? No caso, usando esse descritor Elwood-Sum, né, a gente conseguiu, com apenas 350, mais ou menos, cálculos, encontrar a estrutura que é o nosso mínimo global de energia. Ao passo que, usando o descritor que eu inventei, que é o distâncias, né, eu consegui, claro, encontrar esse mínimo global, só que com mais cálculo, né, necessários. Ou seja, com 700. Só que nosso espaço completo é de 2024, né? Eu já consegui uma boa eficiência. Ou seja, no espaço de 2024, eu apenas com 300 ou 700 cálculos, eu consegui encontrar o meu mínimo global. Você tem que fazer todos esses cálculos, né? Já é um ganho muito bom. E esse foi o objetivo desse trabalho, que foi publicado esse ano, né, nessa revista aqui. Então, esse agora é o problema número 2, que eu escrevi no início do seminário, né? O problema número 2. Esse trabalho está submetido na revista chamada Theoretical Chemistry Accounts, né? Foi desenvolvido na UFES, né? Com colaboradores do Cefet de Minas e a Universidade de Calgary, no Canadá, né? Onde eu tive o privilégio de trabalhar com o professor Denis Salahub, que é uma pessoa ilustre e importante na área do método teoria da funcional da densidade. E nesse trabalho nós juntamos o machine learning com o algoritmo genético para resolver o problema dos clusters, que é um problema muito mais abstrato em termos de busca global, porque nós temos agora que trabalhar com os átomos sendo deslocados no espaço tridimensional, cada um deles. Então, a gente vai movimentando esses átomos no espaço, o espaço de busca fica gigantesco, muito maior que 2024, tá? E a gente, para conseguir resolver esse problema, a gente teve que entender o algoritmo genético, implementar o algoritmo genético, daí que veio o software GA Material, que é um subproduto do QML Material, né? E aqui eu vou mostrar os resultados. Então, aqui nós temos esses dois clusters, que são os clusters de estrutura mais estáveis. Eu quero encontrá-los. Então, aqui é o resultado para a liga de alumínio com silício. Essa estrutura de menor energia na minha amostra inicial com 20 estruturas aleatórias, né? E o objetivo é encontrar esse aqui, que é o meu mínimo global, né? É esse aqui. Então, nós fizemos vários ensaios, vários testes, né? Tudo implementado no nosso software, tanto no GA Material, que é o que tem algoritmo genético, quanto no QML Material, que é o que tem machine learning. E nós testamos vários métodos de regressão multivariada, como rede neural, processo gaussiano, fizemos vários estudos, né? E o que eu ressalto aqui para resumir é que, usando o processo gaussiano, que é o processo gaussiano, né? Eu consegui resultados melhores do que o algoritmo genético, que é essa curva verde. A curva verde é essa daqui. Então, se eu trabalho usando o machine learning com o algoritmo genético, eu tenho esse resultado vermelho, que é melhor do que se eu usar apenas o algoritmo genético, que é esse verde. Por que eu digo isso? Porque o algoritmo genético é o método padrão para fazer busca global de clusters.
Então, a inovação desse trabalho foi estender e pegar emprestado o melhor do algoritmo genético e colocar a regressão do machine learning, ou da aprendizagem de máquina, nesse processo de busca guiada por dados. Então, vejam bem, o que é isso? É o sucesso acumulado por meio de 30 execuções independentes. A gente calcula estatística, então o que eu posso dizer com isso? Olha, com 1.200 cálculos, né, tudo automático, né, automatizado, eu consigo alcançar quase 70% de sucesso usando aprendizagem de máquina com algoritmo genético. E só o algoritmo genético, com muito mais cálculo, eu consigo alcançar 52%. Né? Então, a gente conseguiu superar os métodos de busca tradicionais. E para o sódio 20, a gente teve o mesmo resultado, né? O vermelho é o que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Essa estrutura inicial no nosso conjunto de 20 moléculas aleatórias no espaço, essa é a mais estável das 20, e aqui é o nosso mínimo global, né, que é o nosso objetivo, a estrutura final. Então, aqui, ó, com 1.350 cálculos, aqui nós temos 20 átomos, né? Nesse caso aqui tinha 11, aqui é um processo heteronuclear, aqui é o homonuclear, né? Só sódio, né? Metálico. Então, aqui com 1.350 cálculos, a gente consegue obter o mínimo global, e o algoritmo genético, né? Ele consegue obter o mínimo global com a taxa de sucesso de 60% basicamente, com 1.050 cálculos, mas para alcançar 70%, né, foi requerido mais cálculos do nosso algoritmo, né? Mas a gente consegue, com 1.350 cálculos, obter uma performance de 70% com nosso algoritmo de aprendizagem de máquina, com algoritmo genético, e só algoritmo genético, só 60%. Mas para onde ir? Né? Quo vadis é um termo em latim que significa para onde iremos. Né? Aqui estão as capacidades, né, do QML Material. E a gente está estendendo ela cada vez mais, fazendo implementações. Né? Então, a primeira funcionalidade ou capacidade do QML Material é a busca, né, de posições de clusters no espaço. Né? Esse aqui é um cluster de lítio 6. E que nós estamos estendendo agora, que é a nossa próxima pesquisa, é fazer essa busca usando, além da busca da estrutura no espaço, a gente criou um descritor para trabalhar com a multiplicidade de spin. Né? A matéria, ela contém spin. Né? Então, por exemplo, geralmente os compostos orgânicos, por exemplo, têm a multiplicidade de spin 1, né, que é o singleto. Né? Só que quando você vai trabalhar com metais, por exemplo, você tem multiplicidade de spin, pode ser multiplicidade de spin 1, 3, 5, 7, 9. Então, ou seja, você teria que calcular para cada multiplicidade e obter o mínimo global para cada multiplicidade. O que eu quero agora é fazer um atalho. Eu quero agora buscar a estrutura mais estável junto com aquela propriedade eletrônica mais plausível, que é a multiplicidade de spin mais estável. Esse é o foco do nosso próximo trabalho, que vai começar a ser feito, já tem implementado no QML Material, já é uma funcionalidade do QML Material, né? Já que a gente terminou esses trabalhos esse ano, e outras implementações e validações, a gente agora vai começar a aplicar essa nossa nova invenção de descritor para contemplar o spin também. Vai ser bem inovador. Então, essa é a funcionalidade 1 do nosso software. A segunda funcionalidade é o processo de dopagem, tanto para materiais, como é o caso da guetita, né, quanto também para clusters. Clusters moleculares também podem ter dopagem. Então, o nosso software trabalha com dopagem também, né, além da busca no espaço. Podemos trabalhar com vacância. A gente pode pegar uma molécula ou um material e fazer vacâncias, que é importante também para novos materiais. É uma terceira funcionalidade do QML Material. Uma quarta é a absorção de moléculas de superfície de materiais ou interação entre moléculas, tipo, como se fosse, por exemplo, docking, né? Também daria para ajustar para fazer docking, por exemplo. Não está 100% redondinho para o docking, mas para a superfície está funcionando, né? Nós temos aqui o C60, né? Que é um material, né? É o fulereno, absorvido uma superfície de titânio, de óxido de titânio. Uma funcionalidade recente, que é a quinta, materiais encapsulados. A gente pode fazer a busca do cluster, né? Fazer o cluster atômico, fazer a busca desse cluster encapsulado no nanotubo. Né? Aqui é o caso do P6, que são 6 fósforos, dentro de um nanotubo de carbono. Né? Pode ser também esse cluster em cima de superfície, e pode ser também entre lamelas de superfície de materiais. E por último,
que é a sexta aplicação, é reconstrução de superfície. Tá? O que é isso? Nós temos um material em 3 dimensões, a gente é na superfície que ocorre em catálise heterogênea as reações químicas, então a gente simula essa superfície por meio de um corte desse material, né, em 3 dimensões, fica apenas em 2 dimensões, cortamos, e só que nesse corte fica, a gente não sabe qual que é a configuração estrutural. A gente pode usar esse algoritmo de busca global para entender, por exemplo, nesse caso de um óxido de cobre, tá? Qual que vai ser a posição desses cobres aqui em cima da superfície, interagindo, e como que vai ser esse remanejamento chamado reconstrução de superfície, e como que será as novas ligações químicas nessa superfície. Então, só para fecharmos, essa é a aplicação recente, né, do P6 no nanotubo de carbono, né, que é o closet de fósforo. Aqui nós começamos com apenas 5 estruturas aleatórias, né, aqui é a minha energia observada, aqui é a minha energia predita pelo algoritmo de machine learning, né, o eixo Y, e aqui a gente começa o software de busca, e ele vai melhorando. À medida que ele vai subindo aqui, a propriedade vai sendo melhorada. E aqui a gente mostra que a propriedade está melhorando, né? Então, esta estrutura de melhor energia nesse espaço de 5 é essa que vocês estão vendo aqui. Na medida que a gente vai acumulando mais dados, né? Ciência dos materiais guiados por dados, a gente vai vendo que a estrutura dos fósforos, dos átomos de fósforo aqui dentro, né? Formando o cluster de fósforo, vai mudando, né? E a estrutura vai ficando mais com energia, né, melhorada, quer dizer que está ficando mais estável essa busca das configurações. Então, uma vez, estamos terminando, uma vez eu vi um professor de Harvard, o Donald Sadoway, que trabalha inclusive com pilhas e eletroquímica, dizer uma coisa muito interessante em cima dessa frase do presidente John Kennedy, na época da Guerra Fria, que estavam, né, discutindo sobre a questão de mandar o homem para a Lua. E o professor Donald Sadoway, né, esse professor do MIT, nos Estados Unidos, ele pediu para fazermos essa atividade, né, que é pegar essa frase do John Kennedy e você colocar a sua pesquisa onde está grifado em azul aqui no meu caso. Né? Então você vai pegar essa frase, né, e vai colocar a sua pesquisa no que você faz, né, e eu vou fazer isso para a minha. Então escolhemos trabalhar com ciência dos materiais orientada por dados ou inteligência artificial, não por ser fácil, mas por ser difícil. Pois esse objetivo serve para organizar e medir o melhor das nossas energias e habilidades. Porque o desafio é um que iremos aceitar, um que não estamos dispostos a postergar, e um que pretendemos conquistar. Então, muito obrigado aí pela presença de todos, né? É um prazer dar esse seminário para vocês. Aqui eu mostro a fotinha do Alan Turing, que é um dos meus cientistas prediletos, o pai da ciência da computação, né? É minha princesinha aqui, Ana Júlia. Né, um dia, né, brincando lá, quando eu estava desenvolvendo o software, ela foi lá, né, mexer no meu computador. Então, muito obrigado aí, estou disposto aí para tirar dúvidas. Obrigada, Maico. Bonitinha a foto no final da Ana Júlia. Sua ajudante, né? Maico, muito interessante. Eu acho, assim, super difícil essa área, né? Porque envolve muita computação, né? E estatística, né? Esse software, tudo que você faz, né? É muito bacana. No final aí, que você falou das aplicações, Maico, nossa, tem muita coisa mesmo que dá para fazer. Quando você fala aí que dá para fazer essa parte de docking, talvez, você precisa das estruturas, no caso das enzimas ou das proteínas, você precisa disso? Não, a gente só precisa de saber, né, qual que é o material que a gente quer estudar, ou a molécula, né? Então, por exemplo, se tem enzima, a gente corre atrás, né, tenta encontrar a estrutura em algum lugar, se tiver melhor ainda, né? E uma vez tendo essas duas enzimas, ou essa enzima substrato, aí, tendo ela, o que a gente vai fazer é interfacear o software com o processo de busca, né? Inclusive, isso pode ser aplicado em química supramolecular, por exemplo, né? Você tem lá um composto orgânico, tipo na forma de um anel, você pode pegar e colocar um substrato lá dentro e ver a interação. Daria para, não está implementado, teria que fazer alguns ajustes, mas dá para fazer. Por exemplo, essa parte mesmo aí tem a beta-ciclotrexina
vacina, né? Que você pode fazer como encapsulante, aí você coloca... Exatamente. Exatamente. Outra coisa que dá para aplicar esse método também, são perspectivas, mas ainda não está implementado, mas o método dá para fazer, é busca de conformacional. Então, você tem na orgânica as possibilidades, né, de rotações, você pode fazer uma busca conformacional, de ângulos, né, de elos, aquelas coisas. E uma outra aplicação que eu acho super promissora, que eu acho que também que dá para fazer também são perspectivas, por exemplo, além das que eu já comentei, é elucidar a estrutura de polímeros, falando um pouco mais de orgânica, né? Polímeros, você tem as cadeias gigantonas, e como é que você consegue desenvolver um algoritmo para fazer busca estrutural de polímeros, né? Também seria interessante. Maico, muito obrigada mesmo. Né? Se alguém tiver alguma pergunta, aproveitar o professor Maico aí. Fica à vontade aí, pessoal. Essa área é muito inovadora, né? Tem nanotubos de carbono agora você está trabalhando, então, né, Maico? Pelo que eu vi, que legal. Na verdade, isso são... eu mostrei aqueles exemplos, porque são exemplos que eu criei, né, no momento de desenvolver o software. Quando nós desenvolvemos o software, a gente tem que ter os materiais, né, mesmo hipotéticos, para a gente trabalhar, para a gente conseguir fazer o desenvolvimento do software. Então, alguns exemplos que eu mostrei, não que eu estou fazendo pesquisa estudando aquela substância ou aquela aplicação, mas são exemplos que eu pego para começar o processo, né, de implementação. Bacana demais. Parabéns, Maico. Alguma dúvida aí, pessoal? Se alguém quiser. Obrigado, Evandro. Alguma dúvida, gente, em relação... Pode falar aí, não fiquem tímidos aí, pessoal. Professor Mário está aqui, olha. Ô, Mário. Professor Mário. Obrigado aí, ó. Nenhuma dúvida não, pessoal? Então, gente, já que vocês não têm dúvida, eu vou agradecer ao professor Maico. Licença. O Gabriel, pode ficar à vontade. Tem o Vitor que levantou a mão. Acho que está esperando a fala. Eu não tinha visto. Vitor, pode perguntar, meu filho. Pode perguntar, Vitor. Ô, Vitor, não sei, a gente não está te ouvindo. Seu microfone está ligado. Se você quiser digitar no chat aí. Acho que ele caiu. Caiu. Vai cair. Voltou. Às vezes saiu e voltou. Oi, Vitor. Não é uma pergunta, é só uma similaridade que eu não sei se vocês já viram o Folding at Home, que eles fazem agora com o Machine Learning, eles usam o seu computador para prever as moléculas e de doenças raras. Só que com o coronavírus, eles estão fazendo essa campanha de mais laboratórios de universidades dos Estados Unidos. Eles usam seu computador para tentar prever o máximo da molécula do coronavírus. E aí eu achei, só para a gente ter uma comparação da importância do machine learning, não só na área de pesquisa química, como também em outras grandes áreas, assim. Eu acho que pode ser um incentivo para a gente estudar e aprender cada vez mais a programação, sabe? Eu acho legal. Era só um adendo, assim, não é uma dúvida em si. Sim, sim. Ô, Vitor, obrigado pela sua contribuição. Você tocou num ponto fantástico, né? Em dois pontos aí. Quando a gente fala de machine learning ou aprendizagem de máquina, que é estatística no fundo, na verdade, a importância disso é porque hoje nós temos muitos dados, né? E com a aprendizagem de máquina, a gente consegue fazer predições pegando atalhos, né? E reduzindo custos, como é o exemplo, né, de otimização que eu estou trabalhando, o exemplo que eu fiz lá da equação de Van der Waals. Esse é o primeiro ponto importante, a importância estatística. E o segundo que o Vitor levantou como a gente, né, como profissionais do futuro, né, a gente está no presente, mas claro, caminhando para o futuro, né,
que a gente não sabe como é que vai ser ainda a questão, inclusive, de mercado de trabalho, né? Esse contato com o computador e de aprender a programar e se inteirar desses métodos de estatística é importantíssimo, né? Tanto para a questão de colocação profissional, como também para desenvolvermos tecnologia no Brasil, né? Novas soluções de software, né? Então, de fato, né, isso que o Vitor comentou é bastante interessante, a gente vê a gama de aplicações sobre isso, eu acho que é uma revolução, né? É muito bonito ver isso na química, né? Tem vários grupos, não tantos, mas tem vários no mundo todo trabalhando com isso, está começando a vir para o Brasil agora, né? Tenho orgulho de dizer que eu acho que no Brasil eu sou um dos pioneiros nessa parte que eu estou trabalhando de otimização bayesiana, né? E eu acho que é muito importante realmente, né, a gente colocar isso na nossa agenda de estudo, né, de estudar programação e também pensar em estatística, porque realmente com os dados, né, a gente vai precisar de tratar esses dados. Então é isso. Obrigada, Vitor. Muito legal sua colocação. Eu estava lembrando aqui agora também, em relação, Maico, como você está falando a questão do futuro, né? Aquele documentário do Netflix que saiu sobre como que a gente está sendo manipulado hoje pelas mídias. As redes sociais. E aquilo tudo é aprendizagem de máquina. Isso que eu ia falar. Quando você tem lá no Facebook, por exemplo, né, se você percebe, vamos supor, colocou uma notícia lá política, uma notícia política, né? Tem alguns momentos, quando sai uma notícia sobre política, tem um momento que eles vão colocar o resumo dos comentários de uma pessoa que vai te agradar. Tipo, eu não gostei desse cara. Uma pessoa vai falar mal daquele político seu. Ou vai falar bem, e você vai se identificando. Então, aleatoriamente, ele pega e coloca lá uma notícia de política, por exemplo. Dentre outras também, tá? Uma notícia política. Aí ele coloca lá embaixo, como são 500 comentários, ele sorteia um. Aí aquele comentário, vamos supor, é contra a notícia. Aí você vai e coloca um gostei naquele comentário. O Facebook já vai saber que você tem uma afinidade ou não, baseado naquela resposta de um comentário sobre a notícia, né? Se você gostou ou não daquela questão do contexto político. E ali eles começam a minerar seus gostos por informações sobre política, culinária, né? Sobre seus hobbies. Eu gosto de esporte, eu gosto de carro, eu gosto dessa marca, eu gosto da Adidas, eu gosto da Nike. E ali entra a inteligência de negócio. Eles sabem do seu dado. Quando você começa a se interessar, né, em comprar algum produto na internet, eles vão pegar e vão te dar aquele produto que alguém está pagando. Né? Então, é um processo de marketing mesmo. Né? Por meio dos dados que nós mesmos fornecemos para as mídias sociais, né? Para as redes sociais, né? Facebook, Instagram, né? E outras, né? Deixa eu ver, teve um comentário aqui. Maico, tipo assim, o que você curtiu ali vai criando, igual esses dados que você criou para o seu software, né? Você vai criando dados, né? Desculpa, Patrícia. Eu falei que, fazendo analogia em relação às redes sociais, tudo que você vai curtindo, vai fazendo na rede social, vai criando os dados, como você criou seus dados lá para predizer. Exatamente, exatamente. Eles vão predizendo qual que é o seu perfil, né? Exatamente. E a gente pode ser manipulado porque vai surgindo uma coisa ou outra para te manipular em relação a isso. Exatamente, exatamente. Por isso que é o guiado por dados, né? Tem duas perguntas, tem o Vitor e tem o Alexandre. Obrigado aí. Você acredita em aprimoramento de processo com aprendizagem de máquina ou até em substituição de algum processo, né? Qual seria o futuro, né? Claro, eu acredito em aprimoramento de processos, né? São vários, por exemplo, né? Pensando de um modo mais geral, o próprio carro autônomo, né? Você já tem uma substituição da questão humana. Aquele jogo Go, né, que inclusive tem campeonatos internacionais do jogo Go, né, aquele documentário lá mostra, e aquele artigo também que eu começo no início da apresentação, mostra que já conseguiram o software vencer o mestre de Go do mundo. O principal ganhador de Go do mundo, o cara mais importante, a máquina, o computador ganhou do cara, né? E agora, falando um pouco mais da química, né, a tendência é automatizar. Então, a própria química mesmo, daqui a uns dias, né, robôs, processos de tratamento de dados já vão ficando automatizados, daqui a uns dias já vai ter software que lê RMN, que lê infravermelho e interpreta a molécula para você, né?
esse outro exemplo também da mesma empresa que venceu o Game Go lá, né, o jogo Go, essa empresa que é o DeepMind lá, eles conseguiram agora fazer um processo de automação para elucidação de estruturas proteicas. Então, tudo é automatização, né? Eu acredito sim. Né? E qual que será o futuro? O futuro vai ser isso, né? Automatização extrema do meu entendimento. Né? Se quiser comentar alguma outra coisa, ô Alexandre? O Vitor levantou a mão. Vitor, quer falar mais alguma coisa? Não, eu só ia comentar antes, porque vocês estavam falando do Facebook, mas o nosso celular mesmo tem uma área chamada, nas configurações, o bem-estar digital. Ele mostra o tempo exato que você passou em cada aplicativo de tela ligada. Era só isso mesmo, mas não tem mais nada, não. Obrigado pela oportunidade de fala. Um detalhe que também, pegando carona, só para gente terminar então, isso tem sido chamado, né, de capitalismo, esse é um novo modelo de negócio, tá? Já tem até um livro, inclusive, né, recente, que é chamado de capitalismo de vigilância. Então, a gente com o celular, até com esse relógio meu aqui lá, né, da Mi Fit aí, eles estão sabendo onde é que eu estou indo, quantos passos que eu dou, como é que está a questão da minha saúde, né? Então, isso também vai gerar uma crise ética no futuro muito grave, né? Então, é chamado de capitalismo de vigilância, né? Estamos sendo vigiados e os nossos dados estão sendo usados para fins monetários por meio de publicidade e informação, né? Então, é isso, pessoal. Aí... Ô, Marco, muito obrigada. Se a gente pudesse, ficaria aqui, como se diz, a tarde inteira discutindo sobre... Beleza, pessoal. Obrigado, viu? Prazer aí. Obrigada pela presença, Maico. Depois eu vou te mandar um certificado pela participação. Beleza, obrigado, gente. Abraço a todos. Querido. Obrigado, um abraço. Abraço. Gente, um abraço a todos também. Beleza, tchau, tchau. Tchau, Evandro. Falou, tchau.